vai numa festa, não sabe se comportar, se embriaga. Ah, mas Jesus bebia, né? Mas a Bíblia fala para a gente não se embriagar. Provavelmente Jesus tomava muito controladamente. Então, são argumentos fora de contexto, onde os nossos irmãos estão imbuídos nessa realidade. E nós vamos tentar olhar para as Escrituras e tentar construir um caminho que a gente acredita ser o da Bíblia, que não está nem nessa igreja Fortaleza e nem nessa igreja sincrética. É uma igreja bíblica, é uma igreja de Jesus, que está no mundo. Ela não se fecha como a igreja Fortaleza, ela está no mundo, ela produz cultura, ela cultiva a terra, ela produz cultura, ela faz uma boa música, ela faz uma boa educação na escola, ela produz bons quadros, ela faz cultura, boa cultura, mas ela não, com princípios do reino de Deus, com valores. Ela não se vende, ela não vende os seus princípios. Mas ela está no mundo, ela está no meio das pessoas, como Jesus estava. E aí eu queria te convidar a abrir lá em 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. Conheça esse choro. Carta de Paulo aos Coríntios. Verso 17. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Porque as coisas antigas já passaram e se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não importando aos homens as suas transgressões, e nos confiou, nós que estamos em Cristo, a palavra da reconciliação. De sorte, versículo 20, de sorte que nós que estamos em Cristo, somos embaixadores de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Meus queridos amigos, isso é maravilhoso. Isso quebra toda essa ideia da igreja Fortaleza de que o mundo é do diabo. Isso não faz sentido. O mundo é de Deus, Ele quem criou. Quem cria que é o dono. O diabo não criou nada, ele só se rebelou contra o Criador. E mais, nós somos embaixadores de Cristo. O que é um embaixador? O embaixador americano, existe uma embaixada americana no Brasil. O que é? É uma pessoa que representa os valores de outra nação perante outra nação. Então, quando o embaixador dos Estados Unidos vai numa reunião, ele está ali representando os valores dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos é basicamente uma nação capitalista. O embaixador, ele vai ali representar os interesses capitalistas dos Estados Unidos. Isso é um embaixador. É aquela pessoa que representa diplomaticamente um outro reino. E é isso que Paulo está falando que nós somos. Nós, cristãos, que entregamos a nossa vida a Jesus, que nos rendemos a Ele, somos embaixadores de Jesus. Ou seja, nós somos os representantes de Deus na terra. Nós somos as pessoas que devem representar os valores do reino celestial, mas não é nem nas regiões celestiais. A gente não tem que viver nas regiões celestiais. A gente vive aqui. É aqui que a gente vive. É aqui que a gente tem que estabelecer os valores do reino celestial. Então a gente tem que viver aqui, a gente tem que fazer política boa aqui, a gente tem que ter uma boa educação, ser bom professor, ser um bom profissional aqui. Nós temos que ser um bom pai aqui, não nas regiões celestiais. A gente vive aqui, a gente traz os princípios de lá e aplicamos eles aqui. Então é isso que nós somos, embaixadores de Cristo. Nós somos aqueles que representam o reino de Deus na terra. É isso que nós somos. E os embaixadores são aqueles que estão em Cristo.
Ou seja, são aquelas pessoas que em algum momento da sua vida se entregaram para Jesus, se renderam à glória dele, à revelação dele na natureza e dentro de nós, porque ele se revela na natureza e revela dentro de nós, com a lei dentro do nosso coração. Romanos 1 e 2 fala isso. Aqueles que estão em Cristo são aqueles que se entregaram. Então, como introdução, se situe onde você está nesse momento. Você já se entregou a Cristo? Você já se rendeu à revelação dele? Porque ele está se revelando desde que você nasceu. Desde que você nasceu, você olha para uma flor, olha para uma paisagem bonita e você fala assim, cara, alguém criou isso. Não é possível. Porque Deus se revela na natureza. Em algum momento também você fez alguma coisa que você falou assim, nossa, isso não está certo. Ninguém me falou isso, eu sei que isso está errado. Por quê? Porque Deus colocou a lei dele dentro de você. Você já nasceu impregnado com isso. Já faz parte do seu DNA. A questão é que lá em Adão, quando Adão peca, o pecado entra no mundo e nós já nascemos em pecado, então a imago Dei, a imagem de Deus está manchada dentro de nós. Então nós temos a lei de Deus dentro de nós, mas ela está manchada pelo pecado. Em algum momento nós conseguimos perceber isso na nossa vida. Então Deus já está te buscando desde que você nasceu. A questão é, você se rendeu a Ele? Você em algum momento, como Paulo fala em Romanos 10, 9, confessou com a sua boca que Jesus é o Senhor da sua vida e seu Salvador? E se comprometeu a partir daquele momento a ser uma nova criatura, que Paulo fala aqui, porque quem está em Cristo é uma nova criatura, anda em novidade de vida? Se você é essa pessoa que não se entregou, faça isso o quanto antes. Se renda, para que você faça parte desse reino vindouro que vem também. Para que você já comece a viver uma vida nova aqui, restaurada, experimente o melhor de Deus na terra, e depois você passa parte de um reino que vai vir. Porque ele virá e separará o joio do trigo. Então se entregue a ele, faça isso hoje, não perca tempo. Então se você está nesse cenário, você precisa viver, porque você está morto. Nós já nascemos mortos em nossos pecados, Paulo fala isso. Então você precisa viver. Agora, se você já se entregou à sua vida, se você já entregou a sua vida, e se identificou com algumas dessas duas igrejas, você precisa reviver. Porque você já foi vivificado um dia, só que ficou morno. Perdeu uma cosmovisão bíblica. Perdeu uma forma de enxergar o mundo de forma bíblica. E está agindo ou se fechando dentro da igreja, esquecendo o mundo, deixando o mundo para o diabo, ou se envolvendo tanto no mundo que você já se entranhou no mundo. O mundo caído já entranhou dentro de você. Então, se você não se entregou a Cristo, você precisa viver hoje. Mas se você já se entregou a Ele, você precisa reviver. E é isso que nós estamos falando, avivamento. Avivar. Colocar fogo naquilo que já foi fogo um dia, mas se apagou. Muitas vezes por negligência nossa. De falta de busca, de falta de oração, de falta de congregar, de falta de se alimentar semanalmente. E a gente vai esfriando. Então se identifique nesses dois públicos. E aí eu queria trazer um breve resumo do onde a gente acha que nós nos perdemos como igreja. Se é isso que a Bíblia ensina, desde Jesus, aonde na história nós tiramos da ideia que a política é coisa do diabo, que a música, só música que tem a letra evangélica, né, com palavras de Deus, com Jesus, só isso é uma música boa? Só isso é uma música de Deus? Uma música que fala sobre o amor, sobre a beleza, isso não é uma música de Deus? Onde nós nos perdemos? Onde na história da igreja nós nos perdemos? E aí, existe uma forma de enxergar o mundo. Cosmovisão é isso, gente. Cosmovisão é uma forma de enxergar o mundo. Visão do cosmos. Cosmovisão. Então existe uma cosmovisão que começou lá atrás com os gregos, Pitágoras, Platão, que influenciou a igreja a pensar dessa forma. E o que esses caras... Eu estou fazendo filosofia agora e eu consegui entender muito melhor isso.
Muito legal isso. Por que Platão, Pitágoras, esses filósofos gregos tinham essa visão? E qual que era a visão deles? Eles acreditavam que a essência do mundo material é má. Eles diziam que o nosso corpo é só uma casca má que está aprisionando o verdadeiro elemento do indivíduo, que é o espírito. O espírito é muito bom. A matéria é algo inferior. Tanto que esses filósofos não gostavam nem de escrever, porque papel é matéria, né? E como que eu vou colocar algo que vem do meu espírito, que é tão grande, num papel que é inferior? Então eles gostavam muito da tradição oral. Sócrates, por exemplo, não escreveu nada, como Jesus, né? Só os discípulos dele, Platão e Aristóteles, que escreveram. Por quê? Porque eles acreditavam que a essência do mundo material era má. O corpo é uma prisão. E, se vocês lembrarem da história da igreja, Jesus nasce lá em Jerusalém, na região em Belém, na região do Oriente Médio, que estava influenciada já há muitos anos, mais de 300 anos, pelos gregos, pela cultura greco-romana. Então, Jesus nasceu numa cultura grega. Tanto que Paulo foi discutir com os filósofos estoicos, né? Lá no Areópago, lá em Atenas. Então, essa visão, como o cristianismo se expandiu, como o cristianismo se expandiu rápido e teve contato com culturas gregas também nas suas localidades de origem, esses pais da igreja, esses primeiros cristãos tiveram contato com esse ensino aqui, ó, que o mundo essencialmente material é mau. E por que eles pensavam isso? Porque o Deus deles, Demiurgo, que era o Deus de Platão, ele não criou a matéria, ele só tentou dar forma à matéria. Então, só que a matéria foi tão, como é que se diz? Foi tão má, que ela não se deixou moldar. Demiurgo, que é o Deus de Platão, não conseguiu moldar a matéria como ele queria. Por isso que ele acreditava que a matéria era algo ruim. Ela foi rebelde, a matéria foi rebelde. A matéria foi tão rebelde que ele não conseguiu dar forma como ele queria. Por isso que existe tornados, por isso que existe coisas ruins no mundo. É isso que ele dizia. Por quê? Porque se o Deus Demiurgo conseguisse dar forma à matéria, não existiria essas coisas. Então por isso que ele acredita que a matéria é má. E aí os nossos pais da igreja, Valentim, Orígenes, Santo Agostinho, que influenciou muito a nossa cultura ocidental, cristã, foram influenciados com essa visão de que o mundo material é mau. E não é incomum ver no nosso meio pessoas falando assim, eu não vou cuidar do corpo, porque isso aqui é só uma casca mesmo, não vou fazer exercício. Né? E a gente esquece que nós somos templos do Espírito Santo, e que o nosso corpo não é nosso, porque ele comprou por alto preço, e a gente precisa glorificar Deus no nosso corpo. Então isso são raízes dessa época. A gente precisa abandonar essa visão, porque isso não tem nada a ver com as Escrituras. Isso é contrário às Escrituras. E a primeira demonstração dessa forma de enxergar, que a gente chama de dualismo, é aquela forma de enxergar que existem coisas sagradas e existem coisas que são inferiores. Isso é o dualismo grego. A matéria é má, o espírito é bom. Divide a realidade em dualismo, né? E a primeira manifestação foi com a criação dos monastérios. Olha que interessante. Lá em 318, quando começaram os monastérios, Eusébio foi um dos pais da igreja. Olha o que ele falou. 2 formas de vida foram dadas pela lei de Cristo à sua igreja. A primeira está acima da natureza e além da vida humana comum. Trocar fralda, capinar, engraxar sapato, isso era a vida comum. Plantar. Essa vida, essa primeira vida, ela é plena, ela é permanentemente separada da vida comum e costumeira da humanidade. A pessoa que vive assim, ela se devota somente ao serviço de Deus. Esta sim é a perfeita forma de vida cristã. A outra é mais humilde, é mais humana, permite aos homens se dedicar à agricultura, ao comércio e a outros interesses mais seculares. Assim como a religião. Olha só. É um tipo de grau de piedade secundário é atribuído a ela. Então, gente, o monastério, a ideia do monastério é exatamente essa.
Trabalhar para Deus significa só copiar as Escrituras, orar, jejuar, pregar, ler a Bíblia. Isso é trabalhar para Deus, segundo essa visão dualista. Por quê? Porque política, agricultura, educação, isso são coisas inferiores. São coisas que são permitidas aos homens, porém são inferiores. A vida perfeita mesmo é copiar as Escrituras, ficar orando 24 horas. Isso era a visão dualista, que carregou aquela visão dos filósofos gregos, acreditando que o mundo é essencialmente mau, o mundo material. E aí nós precisamos olhar para as Escrituras e ter uma cosmovisão bíblica do governo. Será que política é de fato isso? Será que política é coisa do diabo? Será que o mundo material é essencialmente mau e nós temos que preocupar só com coisas que a gente chama de espirituais? Ou será que tudo é criação de Deus, Ele quer reinar sobre toda a criação e Ele nos colocou como embaixadores de Cristo para ocupar os espaços na sociedade e ser luz ali naquele lugar? Então vamos tentar entender um pouquinho alguns argumentos dessa igreja Fortaleza. E a igreja Fortaleza diz que Satanás é o príncipe desse mundo. E ela tem razão. Jesus fala isso em João 12:31. Porém, o sentido de príncipe desse mundo é comandar o coração dos homens mundanos e ímpios. Ou seja, Satanás é o príncipe desse mundo. Mas ele só é príncipe de quem quer ser súdito dele, de quem dá autoridade para ele, de quem rejeita a Deus, e pelo fato de rejeitar a Deus, a criação de Deus, a revelação de Deus dentro de você e na natureza, você dá autoridade para Satanás. E aí, muita gente se envolve nisso. Jesus falou que poucas pessoas serão salvas. Muitos entrarão pela porta larga. Por quê? Porque rejeitaram a Deus. Rejeitaram a revelação dele na natureza e dentro dele e deram autoridade para Satanás. Então Jesus aqui está fazendo uma descrição do mundo. De fato, muitas pessoas se entregaram para Satanás. É isso que Jesus está dizendo. Rejeitaram ao Criador e estão servindo a Satanás. Infelizmente. Isso que quer dizer Satanás é o príncipe desse mundo. Não quer dizer que Jesus colocou Satanás como embaixador, não. Ele colocou como embaixador nós. Nós que somos embaixadores de Cristo na terra, não é Satanás. Satanás é um rebelde que se rebelou antes da criação do mundo e levou um pouco dos seus anjos junto com ele, que são os demônios. É isso que Satanás é. Ele não é embaixador. Você é o embaixador de Jesus. Então a responsabilidade é nossa. Nós somos aqueles responsáveis por ordem na criação, por dar nome aos animais, como Adão fez, por lavrar a terra, cultivar a terra. A responsabilidade é nossa, não de Satanás. Essa igreja também diz que... Obrigado. Essa igreja diz que o mundo jaz do maligno. E de fato o mundo jaz do maligno. Jesus disse isso João disse isso em 1 João 5,19. Porém, jaz, a palavra jaz no original, significa estar no poder de alguém. Ou seja, o que Jesus está dizendo é, o mundo está sob o poder do maligno. Por quê? Porque as pessoas rejeitaram a Deus, deu poder para Ele e Ele reina a vida delas. Por isso que o mundo jaz do maligno. Ele não está querendo dizer, como aquele nosso irmão falou, que esse mundo é do maligno. Não, o mundo não é do maligno. Por que não? Abra comigo em Salmo 24. Salmo 24. Obrigado. O que o Salmo 24 diz? Do Senhor é os céus e a terra, e tudo que nela há. É isso que a Bíblia nos diz. Paulo também fala isso, 1 Coríntios 10. A terra pertence ao Senhor. Abra comigo também em Salmo 115, perdão. Salmo 115, esse é lindo esse salmo.
Olha o que a Bíblia nos diz. Salmo 115. Verso 16. Os céus são do Senhor, porém a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então, meus amigos, meus irmãos, a terra é nossa. Quem criou foi o nosso Pai. Satanás não criou nada. Quem criou foi o nosso Pai. E Ele confiou a nós para cuidar, desde o Éden. Desde o jardim do Éden, Deus colocou a gente lá para cultivar a terra, para lavrar a terra, para guardar ela, não deixar desmatamento, não deixar poluição. Isso é guardar a terra. E a gente pode fazer isso criando leis. A gente pode fazer isso na Câmara Municipal ou no Senado, criando leis contra o desmatamento. Isso é guardar a terra. Isso é ser o embaixador de Deus na terra. Pode ser através do governo, pode ser na sala de aula, ensinando as crianças a serem bons cidadãos. Isso é guardar a terra, isso é cultivar a terra, produzir boa cultura, produzir comportamentos bons. Isso é guardar a terra. E a gente pode fazer isso, inclusive, como é o assunto de hoje, fazendo leis, governando partidariamente falando. Porque a gente só pode governar na política se fizer parte de um partido. Mas a gente pode também governar com ações criativas. Você, dentro do seu lugar de influência, dentro do seu trabalho, você pode ter ações criativas. O Guilherme de Carvalho fala isso, é muito legal. Governo não é só na mão do presidente ou do senador. Nós podemos governar a terra, ser embaixadores de Cristo, com ações criativas na nossa área de influência. Imagina uma pessoa que inventar cura para o câncer. Isso é uma ação de Deus? Deus tem interesse nisso? Deus tem interesse em ver os seus filhos livres de doença? Em ver as pessoas não sofrendo de câncer, morrendo premeditadamente, morrendo cedo? Deus tem interesse. E Ele quer governar a terra, e Ele escolheu governar a terra a partir de nós. Então nós podemos ter ações criativas na nossa área de influência e governar a terra, e ser o embaixador de Cristo na terra. Essa igreja também diz que céus e terras passarão. Eu já vi até um post no Facebook de uma pessoa assim, cuide da sua salvação, porque essa terra será destruída. Aí tem uma imagem do planeta pegando fogo. Não sei se vocês já viram. Infelizmente, essa é a realidade da igreja Fortaleza. Por quê? Eles não entenderam que passar, a palavra passar no original, esse texto de 2 Pedro, capítulo 3, verso 7, quando Pedro fala, céus e terras passarão, a palavra passar no original significa passar de um estado para o outro. E em outros trechos das Escrituras nos dizem que os céus, que a terra será renovada, ela será redimida. Deus vai restaurar a criação dele. Atos 3, 21, Apocalipse 21, 5. Então a terra será restaurada, ou seja, a terra vai passar do estado caído para o estado redimido, porque ela será restaurada. Deus não vai destruir a terra. Deus não vai botar fogo nisso aqui e nós vamos viver num lugar nas alturas. Não, Apocalipse 21, 5 diz que a Nova Jerusalém, ela desce do céu. Então nós vamos reinar com Cristo pelo menos 1000 anos aqui na terra, lavando, cozinhando, passando. Mas a gente precisa mudar nossa mentalidade hoje e começar a passar, lavar, cozinhar, trocar fralda com uma mentalidade do reino de Deus, enxergando que nós somos embaixadores de Cristo na terra. E nós estamos aqui como um estágio. Estamos aqui cuidando da terra, governando a terra, como um estágio para ver se a gente vai ser contratado no reino vindouro. Porque Jesus deu algumas parábolas que indicam isso. O reino de Deus é semelhante a um senhor que plantou uma vinha, confiou aos seus servos, viajou e depois voltou para prestar contas, para pedir contas. É isso que Deus vai fazer conosco. Um dia Jesus vai voltar e vai olhar para você
pessoalmente, falar assim, olha, como você governou a terra, como você governou a sua vida, primeiramente, e como você governou a criação. Quais são as suas ações que governaram a terra? Ah, Jesus, eu fiquei só dentro da igreja e esqueci a educação, esqueci a arte, deixei a política para os corruptos. Meu filho, quanta incoerência! Eu coloquei você como embaixador da terra e você deixa a terra na mão de corruptos? Como assim? O sangue daquelas crianças que não tinham saneamento básico e que morreram de doença está sobre você também. Porque você deixou a política para Satanás e eu que tenho interesse na vida dessas crianças, que eles tenham saneamento básico, que eles tenham uma vida digna. Você não foi um embaixador de Cristo na terra, você não foi o meu embaixador, você não governou a terra. Você deixou a política para Satanás, algo que não é dele. A política é minha, o governo é meu, eu criei, eu governo. Eu movo o coração do rei para onde eu quero, não é isso que a Bíblia diz? Então, Deus está no governo, através de nós. A questão, meus irmãos, precisamos ser bem honestos, porque isso dá trabalho. Ser um embaixador de Cristo na terra dá trabalho. A gente precisa lutar contra o pecado. A gente precisa lutar contra a lasciva mental. A gente precisa lutar contra a bebedice. A gente precisa lutar contra a orgia. E a gente também precisa se preparar para assumir um cargo público, se for essa a nossa vocação. A gente precisa estudar. Para ser um embaixador de Cristo na terra, dá trabalho. É muito mais fácil se fechar na igreja, deixar o mundo se explodir e esperar Jesus voltar. É muito mais fácil. Mas isso não faz sentido, não é isso que a Bíblia nos ensina. Nós temos que ser embaixadores de Cristo na terra. Essa igreja também diz que nós temos uma pátria celestial superior. E é isso que Hebreus 11:16 fala. Nós temos uma pátria superior. A questão é, como eu já disse, essa pátria irá descer do céu. E nós iremos reinar com Cristo na terra. E lembrar também que a nossa pátria é superior, mas a gente tem que trazer esses valores da pátria superior e aplicar eles hoje. Porque Deus está preocupado com aquelas crianças andando no meio do esgoto. Deus está preocupado com elas. E às vezes nós não estamos preocupados e a gente coloca como se isso fosse bíblico. Mas não é. Jesus quer que nós reinemos, que nós sejamos embaixadores na terra e que, se isso for a nossa vocação, se você tiver um chamado para ser um agente público, para zelar pelo interesse público, não o seu interesse, não votar na quem vai te trazer benefícios para a sua profissão, mas o interesse público, para que a gente ajude essas crianças que estão andando na sujeira, no esgoto. Então, se Jesus está se importando com ela, por que nós não nos importamos? Talvez porque nos falta uma mentalidade cristã, uma cosmovisão cristã. E nós precisamos nos arrepender disso e mudar nossa mentalidade, mudar nossa forma de enxergar o mundo, ter uma cosmovisão bíblica, enxergar todas as áreas das sociedades com o óculos de Jesus, com o filtro dele. E aí a gente vai olhar para a política e vai olhar e falar assim, uau, governo é de Deus. Então quem tem que governar sou eu, são aquelas pessoas que conhecem Jesus. Por quê? Quem mais preparado para assumir o poder do que um cristão genuíno? Estou falando de um cristão genuíno, porque infelizmente a nossa bancada evangélica é uma das mais corruptas que tem dentro da política. Eu estou falando de pessoas cristãs de fato, aquelas que entregaram sua vida e estão buscando diariamente ser melhor. Vocês viram a declaração do Sérgio Cabral? Ele falou que ele não estava preparado para tanto poder, né? Meus irmãos, nós somos as pessoas mais preparadas, ou deveríamos ser, para assumir cargos de poder. Porque nós sabemos, nós, assim como Daniel, assim como Jeremias, assim como Neemias, assim como todos aqueles que exerceram autoridade, mas não se perderam em meio ao poder. Por que eles não se perderam? Porque eles sabiam
que existe alguém acima deles que tem todo o poder e que irá nos pedir contas. Então, nós que conhecemos a Jesus, somos as pessoas mais indicadas para exercer cargos de liderança, de responsabilidade, de poder. Porque o poder não sobe na nossa cabeça. A gente sabe que a gente é servo. A gente sabe que a gente está ali para servir a população, não para endinheirar e não para ter poder, para ganhar 33 mil por mês, como um deputado ganha, mais 90 mil de auxílio para contratar pessoal, mais não sei quantos mil para viagens. E ainda assim faz um caixa 2. Por quê? Nós também somos aquelas pessoas que lê 1 Timóteo 6,6, que fala para a gente fugir da vontade de querer ficar rico, que a gente tem que buscar a justiça, o poder, a gente tem que buscar a justiça, o reino de Deus. É isso que Timóteo fala em primeira carta dele. Então nós, que não amamos o dinheiro, somos as pessoas mais indicadas para exercer cargos públicos, porque nós vamos tratar o dinheiro público com responsabilidade. Nós deveríamos estar lá. E nós estamos deixando para pessoas que querem ficar ricas, mais ricas do que o cargo já possibilita. Não faz sentido nenhum, irmãos. Não faz sentido isso. É o cúmulo do contrassenso. Não faz sentido entregar o mundo, a política para Satanás. Porque quem está preocupado com aquelas crianças é Deus. E se o nosso Pai está preocupado, isso é uma preocupação nossa. Porque nós somos embaixadores dele. Então política não é coisa do diabo. Quem colocou a gente para dominar a terra foi Deus, lá em Gênesis 1:28. Poder é coisa para cristão. Poder é coisa que deveria estar na mão de cristão. Uma pessoa que entende que tem alguém que é mais poderoso que ela e que ela vai prestar contas. O problema é quando a pessoa assume o poder e às vezes ela acha que não existe um Deus que não irá pedir contas a ela e aí ela usurpa desse poder. Esse é o problema. Então o poder deveria estar na nossa mão. Poder é coisa boa. O problema é o pecado que manchou o coração do homem e o coração do homem mancha o poder. Essa que é a questão. Então o poder em si, estar num cargo de poder, de liderança, não é algo ruim. Nós deveríamos estar lá. Eu queria fechar com uma ilustração, para a gente fixar isso muito bem. Imagine que seu pai tem uma empresa muito grande. E ele tem um gerente que tem um cargo de confiança. É aquela pessoa que seu pai confia cegamente nela. Cegamente não, mas confia muito nela. É o braço direito. E aí um dia o seu pai descobre que esse gerente liderou uma rebelião para tirar o seu pai do poder e colocar ele e os seus amigos, os funcionários lá. Seu pai descobre isso. Só que ele não deixa isso acontecer. Ele chama você e fala assim: filho, a minha empresa está com problemas, tem um funcionário que está tentando me tirar da empresa e usurpar a minha posição de dono da empresa, e eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você vá lá e coloque ordem nessa empresa. Vai lá, filho, por favor. Eu preciso viajar muito tempo, mas eu vou voltar para assumir o controle da empresa de novo. Então, nesse meio tempo, assume a empresa, por favor. Governe a empresa com justiça. E aí, você começa a participar da vida da empresa e você começa a perceber que vários funcionários foram influenciados pela mente do gerente. E eles estão tramando uma rebelião lá, para tomar o poder do seu pai, para tomar a empresa do seu pai. Empresa de anos que seu pai custou a criar. E aí, você quando percebe esse jogo sujo desses funcionários, você vira e fala assim: ah, isso é muito difícil. Não, vai dar trabalho demais. Eu vou ter muito trabalho para botar essa empresa em ordem. É muita coisa errada que tem aqui dentro. Tem muita gente aqui que está querendo fazer coisa errada. Então eu vou desistir dessa missão, vou me fechar no meu escritóriozinho,
ganhar o meu, fazer meu trabalho, deixa a empresa do meu pai se explodir para lá. Essa empresa é do gerente, não é do meu pai. Essa empresa é do gerente. E aí você fica dentro do seu escritório, deixando a empresa ser tocada pelo gerente. Não sei se vocês perceberam, mas é exatamente isso que nós cristãos temos feito com a terra. Deus criou a terra, Satanás tentou usurpar o poder de Deus, não conseguiu. Deus nos colocou na terra como embaixadores, como governantes, para dominar e pôr ordem na terra. A gente vê muita coisa errada, acha que o problema é a política, mas o problema é o coração humano, que é corrompido e que usa a política como usa qualquer coisa para fins escusos, não só a política. E aí a gente desanima dessa posição, dessa missão de botar ordem na terra e deixa a empresa ser tocada pelo gerente, pelo Satanás. Irmãos, nós precisamos se arrepender disso. Assim como esse pai, se esse pai voltasse e visse a empresa toda corrompida e falasse assim: meu filho, o que você fez? Por que você não pôs ordem na empresa? E aí o filho ia falar: ah, pai, que tinha muita coisa errada. Eu fiquei lá no meu escritório fazendo o meu relatório e eu achei que a empresa era do gerente, não era sua. É isso que nós temos feito com a terra, meus irmãos. E é isso que nós precisamos se arrepender hoje. Se nós não nos entregamos ainda para o governador máximo, que é Cristo, faça isso hoje. Se entregue a Ele, porque um dia Ele vai voltar e Ele quer que você faça parte de um reino vindouro, que vai ser estabelecido aqui na terra, onde não haverá choro, não haverá doença, não haverá praga, só haverá gozo eterno. Ele quer que você faça parte. Mas se você hoje é um cristão, já se entregou a Ele, mas tem vivido com uma mentalidade desse filho incoerente, que entregou o mundo para Satanás, nós também precisamos nos arrepender. Porque o nosso Pai vai nos pedir contas do que a gente fez com os talentos que Ele nos deu para governar a terra. Cada um na sua área de influência. Um sabe dar aula, o outro sabe fazer carro, né, Fernando? Cada um na sua área. Então eu queria te convidar a orar comigo, a meditar sobre a sua vida, a se identificar onde você está nesses dois públicos e clamarmos a Deus por misericórdia, por graça, porque nós não temos uma mentalidade cristã. Nós somos às vezes religiosos. Nós vamos na igreja, batemos nosso cartão, vamos na missa, como eu já fui várias vezes, saía de lá, ia para o boteco e enchia a cara. Porque eu não tinha uma mentalidade cristã. Eu não estava preocupado com o que a Bíblia dizia que eu deveria fazer na minha vida. Eu era um religioso. Eu ia ali só para bater um cartão. Mas Jesus não é uma religião. Jesus, ele vai prestar contas com a gente individualmente. Ele não vai perguntar o que você fez na missa, o que você fez no culto. Não, ele vai sondar o seu coração. Ele conhece os seus pensamentos. Ele vai pedir contas para você pessoalmente. Paizinho, nos ajuda, Pai. Pai, nos ajuda a ter uma mentalidade cristã. Nos ajuda a entender, Pai, que o Senhor é o governador que está governando toda a terra. O Senhor é o Criador e quem cria é o dono. E nós temos entregado, Pai, a Tua criação, que o Senhor criou com tanto zelo, com tanto cuidado, criou céus e terra, criou o mar, criou os peixes. Nós temos entregado isso para Satanás, para o Teu inimigo. Pai, nos perdoa por isso, Jesus, por favor. Nos perdoa, Pai, porque nós não temos sido bons mordomos da terra, bons mordomos da criação. E eu quero te pedir, Paizinho, aviva o nosso coração. Quando nós entendermos isso, quando nós entendermos que o governo do Senhor está para além dos muros eclesiásticos, Pai,
nós iremos vivenciar um avivamento, nós iremos ver bons políticos, nós iremos ver pessoas promovendo justiça através da política. E isso abençoará a nação. E as pessoas olharão para nós e olharão e falarão assim: esse povo pensa diferente. Esse povo tem uma visão para além do túmulo. Esse povo tem uma esperança que faz com que eles vivam diferente hoje. Esse povo ama. Esse povo se importa com as crianças que estão andando no lodo, no lixo. Esse povo se importa. Tem algo aí que eu preciso conhecer. E aí sim, Pai, as nossas obras mostrarão que o Senhor é Deus. E mostrarão que o Senhor foi enviado aqui na terra. Então nos ajuda, Pai. Ajuda os meus irmãos aqui hoje, que não te conhecem, que nunca se entregaram ao Senhor, que nunca se renderam a tudo que o Senhor já revelou a eles, tanto dentro quanto fora. Ajuda eles, Pai. Dê coragem a eles para se arrepender. Encoraja eles, Pai. Aquebranta o coração deles. Paizinho, e aqueles meus irmãos que têm vivido uma vida incoerente com as Escrituras, têm entregado o mundo para Satanás, que não é dele, porque o mundo é do Senhor. Nos ajuda a mudar a mentalidade, Pai. Nos ajuda a enxergar o mundo de forma bíblica, porque tudo é do Senhor. Não há só 1 centímetro da existência que o Senhor não clame: é meu. Não há 1 centímetro. Esse é o nosso clamor essa manhã. Nos ajuda, Espírito Santo, convença a gente do pecado, da justiça e do juízo, para que nós possamos resplandecer a sua glória aqui na terra e experimentar um avivamento. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu queria utilizar também desse momento para uma breve reflexão sobre uma família que perdeu uma criança no Rio de Janeiro, uma criança de 14 anos, chamado Marcos Vinícius. Não sei se você tem acompanhado, mas mais uma derrota, né, para o nosso Brasil. Mais uma criança no Rio de Janeiro morre de bala perdida. Que ainda perdida não tem nada. Ela foi achada, né? Ela estava endereçada, ela tinha destino. E o que nos machucou muito, e eu fazendo um link com o que o Bruno está falando, que muitas vezes a gente olha para a segurança pública, ou para a criminalidade, ou para o número de homicídios, e somos essa igreja fortaleza, que está preocupada apenas com o domingo, né? Com o culto, com o clero, com o domingo e com o templo. Eu não quero ser injusto com meus colegas policiais, né? Mas tudo indica que a bala veio de cima. E esse Marcos Vinícius estava indo para a escola de uniforme e foi alvejado fatalmente. E algumas frases que o Marcos Vinícius falou para sua mãe a caminho do hospital: ô mãe, eu nunca mais quero sentir essa dor na minha vida. Está doendo muito. Segunda: ô mãe, será que eles não viram que eu estou de uniforme e eu não sou bandido? E a terceira: mãe, eu estou com muita sede. Por que eu não posso beber água? A Rebeca pegou um número, eu não estou lembrando de cabeça. Você lembra o número de mortes por homicídio no Brasil? Mais de 500 mil em 10 anos. 500 mil de pessoas sendo mortas em 10 anos. E nós como igreja nos perguntamos assim: será que é só preocupar com o culto, com o clero, com o domingo e com o templo? Não. Nós podemos mudar essa realidade. Nós matamos mais, irmãos, do que a faixa de Gaza. E nós achamos que a guerra está lá. Mas o Brasil está em guerra. E nós, como pessoas, como cidadãos e como cristãos, precisamos salgar a terra e ser luz no mundo. Eu sei que tem muitos bons policiais, né? No Rio de Janeiro,
tem uma das polícias mais temidas pelos bandidos. Mas cada um de nós precisamos nos perguntar qual é o nosso lugar nessa sociedade, para a gente ser intencionalmente luz. Se o seu lugar é fazendo pão, seja intencionalmente luz lá. Se for cortar cabelo, dar aula para criança, ser médico, ser um policial, ser uma enfermeira, ser uma boa mãe, né? Uma ótima dona de casa, que cuida da sua família e dos seus filhos como cuidaria do Senhor. Vamos ocupar esse lugar na sociedade. Avivamento no governo de Deus, através de nós. E eu queria te convidar mais uma vez a orar por essa mãe do Marcos Vinícius. Podia ser um dos meus filhos, né? Eu tenho 3 filhos, um de 17, um de 14 e um de 6 meses. Podia ser um deles. Podia ser o seu. E não fazemos ideia do tamanho dessa dor, não é isso? E eu te convido a orar por essa família, por essa mãe também. Que o Espírito Santo alcance o coração dela e mostre para ela que toda dor é por enquanto. Que se Deus quiser, ela vai encontrar com seu filho de novo e vai ter ele nos braços. Eu aproveito o momento que talvez você também tem saudades daqueles que já se foram, partiram para uma outra realidade da vida, e que você também entenda que é só um até breve. Daqui a pouquinho estaremos como família juntos de novo. Amém? Pai, nós pedimos mais uma vez que Teu Espírito Santo vá ao encontro do coração da mãe do Marcos Vinícius. Ali no meio da comunidade da Maré. Que essa família seja de fato acolhida pelo Espírito Santo. Nós não pedimos para cessar a dor, porque acreditamos que ela deve ser profunda mesmo. Nós nem imaginamos a profundidade dessa dor de perder um filho. Mas nós, como sociedade, podemos sim refletir em como ser sal e luz, para que outro Marcos Vinícius não morra no nosso país. Abençoe, Pai, cada pessoa daquela comunidade com o suprimento para esta família se erguer e ter consciência da eternidade e do até breve. Se há alguém também no nosso meio que sente saudade, sente falta daqueles que já foram para uma outra realidade da vida, que o Senhor acalente o nosso coração com até breve. Até breve. E que a gente tenha gosto pela vida enquanto vivermos aqui, sendo sal e luz, como o Bruno falou, sendo uma referência dos valores e princípios do reino de Deus, aqui hoje, nesta terra, neste mundo, nesta cidade, nesse bairro, na nossa casa, com os nossos filhos. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém?